Os agradecimentos primeiro tem que ser a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação. E quero agradecer aqui a pastora Lene pela oportunidade, que Deus continue abençoando. O Senhor é um vaso tremendo nas mãos do oleiro. Queria agradecer também a missionária Veronice pelo convite e pela irmã Zeneide, que Deus continue abençoando com todo carinho, com todo amor. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 9, versículo, nós vamos estar lendo o versículo de número 25. Vai dando glória, irmão, vai glorificando o Senhor, Ele é santo, Ele é poderoso, não há outro que Ele na casa. Glória a Deus! Nossa Senhor! Marcos, capítulo 9, versículo de número 25. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Marcos, capítulo 9, versículo de número 25, diz assim: E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Lemos agora para o versículo 29. E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Quando a irmã me falou que o culto era direcionado à libertação, eu acredito que todo o mover do culto, toda adoração, toda oração, tudo é direcionado para a libertação. Principalmente para a adoração ao Senhor, mas também ao Pai, mas também para a libertação. Creio que cada um entrou na casa do Senhor nessa noite, pensando em um familiar, em um amigo que está precisando de uma libertação, ou até mesmo nós mesmos que estamos precisando de uma libertação em alguma área das nossas vidas. Então o Senhor me direcionou essa palavra, e eu creio que assim como o Senhor falou muito comigo, Ele também vai falar com os irmãos, amém? Aqui o contexto dessa palavra, Jesus, Ele começa a passar com os discípulos por muitas cidades, pregando, libertando, expulsando demônios, curando enfermos, realizando milagres e maravilhas, e também pregando que Ele era a salvação, que Ele era o Filho do Deus. E Jesus, em um determinado momento anterior a essa passagem que nós lemos, Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para subir consigo para o monte. Jesus no monte ele se transfigura, ele revela a sua divindade aos discípulos. E ali o Senhor ele mostra, Deus mostra aos discípulos que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E Jesus, quando ele está descendo o monte com seus 3 discípulos, indo ao encontro aos outros 9 discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus observa uma grande multidão, escribas e fariseus discutindo entre si. Jesus ele chega a esses fariseus, esses escribas, essa multidão que corre até Jesus, porque algo que fica fixo nos 4 evangelhos é que há sempre uma multidão seguindo Jesus. Por onde Jesus ia, por onde Jesus andava, havia uma multidão seguindo Jesus. Então essa multidão se depara com Jesus. A Bíblia vai dizer que essa multidão corre para Jesus. E Jesus começa a questionar para os escribas: o que vocês estão discutindo aí? Então surge um homem no meio da multidão. Esse homem ele surge com um pedido de ajuda e com uma problemática para Jesus. Pedido de ajuda e problemática são coisas diferentes que vamos tratar nessa noite. Aquele homem, a Bíblia não vai dizer o nome dele, não vai dizer de onde ele vem. A Bíblia só vai dizer que esse homem se depara com Jesus e fala assim: Jesus, eu te trouxe o meu filho, e ele é muito direto. Eu te trouxe o meu filho com o espírito mudo. Esse é o pedido de ajuda. Agora a problemática é que esse homem vai dizer assim: eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam libertar. E aí nós vamos entrar em alguns pontos importantes para entendermos o que é o processo da libertação. Libertação, entenda, não é só colocar a mão e expulsar em nome de Jesus, amém. Libertação não funciona dessa forma. E Jesus nos mostra não apenas nessa situação,
mas em outras situações de expulsão de demônio, que há um processo por trás dos bastidores sobre a libertação. A primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos, que o Senhor me direcionou, é como aquele homem, ele se apresenta a Jesus muito objetivo e direto. Ele fala: olha, o meu filho, ele tem demônio. Ele teve discernimento espiritual. Repita comigo: discernimento espiritual. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, Paulo vai começar a explicar a importância do discernimento espiritual na vida da gente. O homem natural, ele discerne as coisas naturalmente, carnalmente, mas o homem espiritual, ele vai discernir as coisas espiritualmente. Paulo ainda vai dizer que o Espírito do Senhor é que direciona o homem a discernir espiritualmente. E que aquele que é espiritual, ele vai discernir bem. João ainda também vai dizer em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 6, João vai começar a falar para que os crentes comecem a discernir entre o espírito do erro e o espírito da verdade. Não só relacionado a falsos profetas, que hoje em dia nós vemos muito no mundo gospel, mas também diferenciar demônio e Espírito Santo. Hoje em muitas igrejas, demônio tem usado pessoas e as pessoas têm acreditado que é o poder de Deus. Demônio tem falado línguas dentro da igreja e tem gente acreditando, porque não há o discernimento espiritual. Aí você me pergunta: irmã Camille, como que eu obtenho o discernimento espiritual? Muito simples: oração. Quando você ora, você tem intimidade com Deus, você tem comunhão com Deus, e Deus, ele vai te começar a revelar a você o oculto e o escondido. O Senhor, ele vai começar na sua mente e falar: olha, esteja intercedendo, porque não sou eu. Ou muitas das vezes ele vai dizer: não, continua glorificando, porque eu sou a coisa. Eu creio que a partir do momento que entramos na casa do Senhor, o Espírito Santo já confirmou: eu estou na casa, eu estou aqui, eu estou no louvor, estou na adoração, eu estou na oração do dízimo e oferta, eu estou na palavra, eu estou aqui. O discernimento espiritual, ele não é um pequeno critério da vida do crente, ele é necessário na vida do crente. Então aquele homem, ele discerne que o seu filho tem demônio, ele tem noção de que não é físico, não é mental, é procedência maligna. Isso também é importante, identificarmos se é procedência maligna, se é algo mental ou se é físico. Muitas doenças hoje em dia não é apenas físico, é demoníaco também. Muitas maldições que chegam em nossas vidas em forma de doenças, muitas das vezes precisam ser repreendidas e não pedindo um milagre. Muitas coisas que entram na nossa casa achando que é bênção tem que ser repreendida, porque muitas das vezes não é. Então por isso que o discernimento espiritual, a intimidade com Deus, a comunhão com o Espírito Santo é de suma importância. É verdade. Então aquele homem, ele fala: Jesus, eu sei que o meu filho tem demônio, só que eu ouvi falar que o Senhor expulsa demônios. Porque até então, antes de Jesus, não havia libertação de demônios, porque homem nenhum tinha autoridade no nome próprio para expulsar demônios. É verdade. Concorde comigo, nós expulsamos demônios em que nome? Jesus. Filipenses capítulo 2, Deus vai deixar bem claro: e humilhando-se, lhe deu um nome, e exaltando-lhe, lhe deu um nome que é todo sobre todo nome, para que o nome de Jesus seja adorado no céu, na terra e debaixo da terra. Não há outro nome, não há outro poder, não há outro sangue que liberta, que cura, que transforma, senão o nome e o sangue de Jesus Cristo. Então antes dele, todos os homens pecaminosos não tinham autoridade para expulsar demônios. As pessoas pereciam, os cativos pereciam na mão do diabo. Só que aí Jesus entra na cena. Jesus, aquele que desceu como carne, mas ele não era homem pecaminoso, nele não havia pecado, nele não havia mácula. Ele era o Filho de Deus, ele tinha santidade e perfeição. Ele morreu na cruz do Calvário para que hoje estivéssemos aqui falando que o nome dele tem poder para libertar. Então o nome dele tem poder. E aquele homem ouviu: olha, ele expulsou o endemoniado gadareno em Marcos capítulo 5. Ele também expulsou o endemoniado de Cafarnaum em Lucas capítulo 4. Então ele também pode expulsar o demônio. Então ele discerne e fala assim: ok, eu preciso agora agir. Eu preciso ir até esse homem que liberta.
Porque eu não posso ficar aqui de braços cruzados, esperando o anjo descer do céu. Eu tenho que ir até Jesus. Eu tenho que dar os meus passos. Eu tenho que buscar a libertação. Como eu disse, a libertação não é simplesmente colocar as mãos e expulsar em nome de Jesus. A libertação é um processo. É um primeiro passo. Muitas das vezes nós estamos precisando de libertação, porque há uma área em nossas vidas que nós estamos presas. Há uma amargura na nossa alma, há uma raiva de alguém na nossa alma, há algo que está preso dentro de nós, que está sendo porta aberta para o diabo entrar. Porque a libertação é isso, é o fechar as brechas para que o diabo não entre e não more mais em nossas vidas. Então esse homem, ele vai declarar para Jesus: olha Jesus, esse aqui é o meu filho, o espírito mudo. Só que tem um problema, Jesus. Eu ouvi falar de ti, eu ouvi falar da tua fama, e eu vim até você, mas você não está aqui. Então eu fui atrás dos seus discípulos. Porque, pense comigo, aquele que anda com Cristo é com Cristo. Paulo é muito claro a dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aquele que anda com Cristo tem o que Cristo tem. O que é que Cristo tem? O Espírito Santo. Você concorda comigo? Então, se eu estou andando com Cristo, é porque eu quero ter o que Cristo tem. Se eu sou um discípulo de Cristo, se eu estou vendo as maravilhas que Cristo faz, oh, aleluia. Se eu estou vendo os milagres que Cristo faz, se eu estou vendo as maravilhas que Cristo faz, é porque eu também quero fazer o que Cristo faz. Jesus, ele se aprende na figueira. Ele percebe que a figueira não tem fruto, então a figueira, ele permite que a figueira seque. Logo depois, os discípulos impressionados com aquilo vão dizer: Jesus, que coisa maravilhosa. Sabe o que Jesus responde para eles? Ei, não se impressionem assim. Coisas maiores vocês farão em meu nome. Aleluia. Então preste atenção. O que Jesus fez, nós também temos a possibilidade de fazer. Não porque nós somos santos, somos perfeitos, não. É porque Jesus Cristo nos deu o poder para fazer. Glória a Deus. O poder é dele, a missão é dele, a glória é dele, é tudo dele. A gente é só um instrumento. Então esse homem chega com uma problemática: eu cheguei nos teus discípulos e os teus discípulos não puderam libertar. Aqui a Bíblia vai nos dizer que até então os discípulos ainda não tinham recebido poder para libertar, como vai acontecer em Lucas capítulo 10. Os discípulos ainda não tinham recebido a autoridade de expulsar demônios, porque em Lucas capítulo 10 Jesus vai mandar eles de 2 em 2 e Jesus vai falar assim: olha, eu usou poder para libertar demônios, para curar enfermos, e vai dar aquela missão de Lucas capítulo 10: olha, vocês vão ir sem comida, sem bebida, sem bolsa, sem outra túnica. Vocês vão ir confiando no Deus que vocês servem. E essa missão Jesus quis dar poder. Mas até então essa missão ainda não tinha acontecido. Jesus ainda não tinha entregue aos discípulos esse poder. Tanto que em Lucas 10 a Bíblia vai dizer que quando os discípulos estão voltando, eles estão animados, eles estão felizes, saltitando, eles falam: Jesus, no seu nome libertamos demônios. Porque até então eles não conseguiam fazer isso. E esse é um problema que quando nós trazemos a nossa realidade é sério. Porque quando as pessoas vão vir atrás de Jesus, Jesus ele não está em carne aqui na terra. Então quem ele usa? Nós. Ele nos usa, ele usa nossas mãos para liberar cura. O Senhor usa a nossa voz para profetizar. O Senhor usa os nossos passos para tremer a terra. O Senhor usa o nosso corpo para glorificar Ele. Então nós somos as testemunhas vivas. Nós somos os instrumentos. Nós temos que fazer as obras que Jesus também fez através e somente do nome dele. Então isso é preocupante. Só que ele fala: olha, Jesus, os teus discípulos não puderam curar, mas eu estou aqui te esperando, porque eu vim atrás de você. E aí Jesus ele pergunta àquele homem: tudo bem então, o que está acontecendo? Me fala aí o que está acontecendo. E eu acho algo muito interessante, que eu já tinha lido essa passagem não sei quantas vezes, só que parece que a gente nunca nota, né? Aí quando a gente perde o Espírito Santo, a gente nota em pequenas palavras. Camila, isso só acontece só com você de forma alguma, porque estamos no mesmo patamar de Deus. Então se Deus revela, Deus também pode te revelar. Porque a palavra não é seletiva não, irmãos. A palavra é para todos. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele é apto para te ensinar a palavra de Deus. Então eu creio, e creia também, que o Espírito Santo que me revelou é o mesmo que te
versículo de número 22. E muitas vezes, preste atenção, e muitas vezes o tem lançado, alguém tem lançado o menino no fogo e na água para o destruir. Novamente ele vai dizer assim, no versículo 18: e este, onde quer que o apanha, despedaça alguém despedaça o menino. Você está entendendo? Alguém despedaça o menino, alguém joga o menino no fogo, alguém quer destruir o menino. E quando eu prestei atenção nisso, aí que a gente entra na influência demoníaca. Demônio, não estou dando aqui poder para demônio, mas eu também tenho que reconhecer a força que ele tem no mundo espiritual, a partir do momento que eu abro brecha. A partir do momento que deixamos o diabo entrar, ele tem permissão para fazer. Um breve exemplo é Jó. Jó, um homem justo e íntegro perante a presença de Deus. O diabo vai até a presença de Deus e fala: olha, essa sinceridade aí não. Essa integridade aí é só para aparência. Me deixe tocar no teu servo para que tu vejas. Deus permite que o que o diabo faz? Destrói a família, destrói a riqueza, toca no corpo de Jó, colocando enfermidade. Só não toca na alma, que aí não pode tocar. Só que o diabo, quando há a permissão de Deus, e a nossa permissão, quando nós abrimos brecha para o diabo entra. Jesus deixa isso muito claro. Ele fala uma parábola: olha, eu entro, a casa está bagunçada, eu limpo a casa, eu deixo a casa eu limpo tudo, tiro tudo de sujeira. Só que se aquela casa não for mantida limpa, o diabo vai voltar com outro sujo. Então Jesus ele vai deixar bem claro que a partir do momento que eu abro brecha, que eu começo a tornar o pecado algo contínuo, o diabo vai entrar. A partir do momento que eu torno a mentira algo contínuo, a partir do momento que eu permito a prostituição se tornar algo contínuo, a partir do momento que eu deixo o adultério se tornar algo contínuo, a partir do momento que eu deixo outras pessoas me influenciarem a pensamentos que não pertencem a Deus, a partir desse momento já entra. E eu achei interessante isso porque mostra a influência que o demônio tem na vida de alguém. Aqui a Bíblia não está dizendo se o menino estava consciente ou não, mas a Bíblia vai deixar claro que alguém jogava ele, que alguém queria o destruir, que alguém queria que aquele menino fosse despedaçado. A influência demoníaca é séria, séria. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 18 sobre um personagem que conhecemos muito bem, Saul. Israel começa a pedir por um rei. O Senhor então escolhe Saul. O Senhor manda Samuel e ungir Saul. Saul inicia sua caminhada com o Espírito Santo. Mas ele vai deixando a soberba entrar. Ele vai deixando a prepotência entrar. Ele vai deixando aquele pensamento de você também é grande, você também é bom, entrar. E a Bíblia vai dizer que o estopim é quando ele acaba ultrapassando os limites do sacerdócio de Samuel. E a Bíblia vai dizer que Deus permite o espírito imundo atormentar Saul. Meu Deus! Em determinado momento, Davi está tocando a harpa. Saul, o espírito imundo influencia Saul de tal forma que ele fica tão irado que ele lança lança para Davi para o matar. Aí você vem me falar que era simplesmente a inveja de Saul? Não era não. Havia, mas a influência demoníaca era muito maior. Quando o diabo ele tem muita força, não poder, força, no mundo espiritual, a partir que damos legalidade. A Bíblia vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor como um leão ungido, em busca de uma morte, uma brechinha para tragar. A Bíblia não vai dizer se esse espírito imundo que entrou nessa criança vinha de pecado, vinha de maldição hereditária, vinha de qualquer brecha que entrou, não vai dizer. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele começa a falar: não, chega, vou dar um basta agora. A partir do momento que aquele menino olha para Jesus, a Bíblia vai dizer que ele cai endemoniado. Você acredita em manifestação demoníaca? O diabo ele pode sim se manifestar. Pode manifestar de um jeito exorbitante, como nós vemos diariamente. Mão para trás, aquela
manifestar de forma muito quieta. Dentro da igreja, muitas igrejas, o demônio está manifestado e ninguém vê. O demônio está lá com a mão para cima, manifestando, falando línguas e ninguém vê. Então, por isso temos que tomar cuidado em relação ao mundo espiritual. O mundo espiritual é coisa séria. A Bíblia fala: não brinca com Deus, mas também não brinca com Deus. Meu Deus! Não pense que se você pecar amanhã, pecar um pouquinho depois de amanhã, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem. Não é bem assim que as coisas funcionam. E a Bíblia vai nos deixar clara como nós precisamos nos revestir espiritualmente contra toda principado e potestade. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a Bíblia é muito clara a dizer isso. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra toda a potestade principal que há no reino espiritual. A Bíblia, Paulo também vai continuar dizendo que nós precisamos nos revestir com a armadura, com a couraça da justiça, cingindo os nossos lombos com a verdade, calçando em nós o calçado da preparação do evangelho da paz, colocando em nossa mente o capacete da salvação, tomando em nossas mãos o escudo da fé e o que eu considero o principal, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, se nós soubéssemos a palavra, o poder da palavra que está em nossas mãos, nós usaríamos com mais frequência, com muita mais frequência. Através da palavra que Jesus venceu a tentação, através da palavra que Elias ordenou e não houve chuva, e também através da palavra que houve chuva novamente. A palavra de Deus, Salmos capítulo 119. Se vocês chegarem em casa, prepararem 15 minutos para ler Salmos capítulo 119, vocês vão ficar impressionados como aqueles homens de Deus amavam, preservavam, guardavam a palavra de Deus, porque sabiam que sem a palavra não tinha como andar. Não há como andar se nós não temos a espada do Espírito em nossas mãos. Poderemos guerrear contra Satanás se nós não sabemos as nossas armas, se nós não sabemos o poder do nosso Deus, se nós não sabemos usar com sabedoria o nome de Jesus. Um fato muito interessante, eu não me lembro que capítulo de Atos. Filhos de um homem importante, eles veem Paulo expulsando demônios. E eles ficam animados, eles ficam: vou expulsar o demônio também. Chegam no demônio e começam a expulsar esse demônio. Só que o demônio olha para a cara deles e fala assim: olha, eu conheço quem é Paulo e eu conheço Jesus. E vocês quem são? O diabo bate naqueles homens, humilha aqueles homens. Sabe por quê? Porque eles não estavam preparados para enfrentar os demônios. Não vá pensando que nós podemos enfrentar o demônio de qualquer forma. É cingido, é santificado, é reguardado, é revestido pela palavra de Deus. Não é de qualquer jeito, senão o demônio vai humilhar. Vai humilhar. Porque a partir do momento que nós temos autoridade pelo nome do Senhor, que nós falamos assim: não, eu sei como está a minha vida com Deus. Eu tenho fechado as brechas, eu tenho dobrado os meus joelhos, eu tenho jejuado para que a minha carne fique mortificada. Eu estou lendo a palavra, orando e jejuando. Então eu sei que o meu Deus que está comigo porque a minha vida está sendo salva. Não estou falando aqui para ser perfeito, é impossível. Mas a partir do momento que começamos a falar: não, o pecado, não quero, não vou pecar, não, Senhor, não vou pecar, porque a tua palavra diz que eu não posso. Senhor, a tua palavra diz que aquele que comete pecado não é filho de Deus, é filho do diabo. Então eu não vou deixar o pecado entrar na minha vida constantemente. Senhor, eu pequei hoje, eu me arrependo, tentarei, lutarei para que eu não peque mais contra ti. É a luta contra o pecado que o Senhor quer. Não é a perfeição, não, é a santificação. É um processo para que quando alguém venha procurar ajuda de Jesus através das nossas vidas, possamos dizer: não, Senhor, pela autoridade do teu nome eu vou colocar as mãos, porque eu sei, ó Pai, colocar minha vida perante o teu altar. Glória a Deus. Jó, mesmo diante de todas as acusações, ele falava: eu não pequei. Não, eu estou sofrendo isso por causa de pecado. Falava: Jó, é por causa de pecado. Ele: não é por causa de pecado. Eu era íntegro, eu sou justo perante o Senhor. Eu mantinha os meus sacrifícios no altar constantemente, não só por mim, pela minha mulher, mas por todos os meus filhos. Não é pecado. Senhor, Jó falava: Senhor, eu não sei porque o Senhor está fazendo isso, mas justifica-me, Deus, porque não é pecado.
A partir do momento que temos essa convicção, pode ter certeza, o Senhor vai nos fortalecer bem. Não é soberba, não é exaltação. É a certeza de como está a sua e a minha vida perante o altar do Senhor. Então Jesus, ele ainda assim excita a fé naquele homem e fala: olha, se você tiver fé, tudo pode acontecer. Aquele homem talvez desesperançoso, triste, amargurado, ele fala: não, eu creio, mas se ainda assim minha fé for pequena, aumente a minha fé, Jesus. Jesus, ele olha para aquele demônio que está caído endemoniado, para aquele menino que está caído endemoniado. Jesus, ele libera uma palavra simples que diz bem assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. Não entre mais. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que aquele demônio não entrou mais. Jesus falando com essa autoridade, com esse poder, não entra mais. Não entra. Eu tenho quase certeza que aquele homem se converteu durante a presença do Senhor. Só que logo em seguida, para terminar, Jesus expulsa o demônio sai, há uma glorificação, há uma alegria naquele momento, porque o demônio daquele menino foi expulso, e Jesus, no particular, é questionado pelos seus discípulos. Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus, ele é muito claro e objetivo, e é o que eu volto a dizer sobre a preparação. Esta casta, não é esta casta específica, é essa legião de demônios, ela só sai com jejum e oração, com intimidade e renúncia, comunhão e santidade. Não estou falando aqui que qualquer um que chegar vai expulsar demônio, não é bem assim. É uma preparação, é um processo. Libertação é coisa séria, porque muitas das vezes, se nós não estivermos revestidos, o demônio que sai na pessoa entra em nossas vidas, entra em nossa casa, traz maldição para a nossa família. Já vi muitos casos. Minha mãe, pela misericórdia, ela é missionária, e nós fomos a uma cidade fazer missões pela glória do nome do Senhor. E lá, irmãos, tinha muito casos de pessoas endemoniadas. E um determinado dia nós fomos ministrar a libertação e uma mulher, e foi um casal junto conosco. Esse casal, eles tomaram a frente, haviam acabado de se converter, tomaram a frente e começaram a ministrar a libertação. Aquela mulher foi liberta. No dia, cada um volta para sua casa. No dia seguinte, eles ligam desesperados para minha mãe: o demônio não saiu da minha casa, o demônio me perturbou a noite toda. E aquele homem, infelizmente, por não ter vigiado, ele caiu. Então, se nós não vigiarmos, o diabo ele vai sim para nossas vidas. Se nós não fecharmos as brechas, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos constantemente pedindo a armadura do Senhor, o diabo pode sim para nossas vidas. Então, que venhamos nessa noite entender o poder da libertação, mas também a vigilância que temos que ter com o mundo espiritual, como coisa séria. Que o nome do Senhor esteja com cada um de vós e que o poder